Bom dia, pessoal dos nonos anos, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Nós estamos estudando radicais. Hoje nós vamos ver a potenciação de radicais, somente o primeiro caso ainda, tá bom? Como que é o primeiro caso? O primeiro caso é quando você tem uma raiz ou, no máximo, um número que multiplica uma raiz elevado a expoente qualquer, tá bom? O segundo caso, que vai ser na outra aula, é quando tem uma soma ou subtração envolvendo radicais e aí essa soma ou subtração está elevada a algum expoente, tá bom? Mas isso é o assunto da próxima aula. Hoje é só isso. Bom, isso aqui, pessoal, vocês vão ver que, nossa, parece muito a simplificação de radicais, mas é exatamente isso mesmo. É como se a gente fosse fazer uma simplificação de radicais, só que nós temos um parêntese aqui, ó, dizendo que é para elevar ao quadrado a raiz quadrada de 10. A primeira novidade que eu vou contar para vocês, ó, é que essa potenciação, né, elevar ao quadrado a raiz quadrada de 10, é a mesma coisa que se esse quadrado estivesse aqui dentro da raiz, tá? Então, a raiz quadrada de 10, nos parênteses, elevado ao quadrado, é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Então, essa é a primeira informação que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Inclusive, você pode omitir essa passagem sabendo que é a mesma coisa que se o quadrado estiver fora do parênteses envolvendo a raiz. Então, essa expressão eleva o quadrado ou radicando, na verdade. Tudo bem? E aí, gente, ó, a gente vai fazer o que a gente já sabe fazer. Não é novidade para nós isso que eu vou fazer agora, ó. Ó o que a professora vai fazer. Se tem um quadrado dentro de uma raiz quadrada, corta, corta e sai. Então, deu 10, tá bom? Então, a única novidade é que se tiver o parêntese, o quadrado, o expoente para fora, esse expoente, ele, na verdade, é do radicando, tá bom? Professora, se eu quisesse ter cortado direto aqui, ó, esse quadrado com a raiz quadrada, sem fazer essa passagem, poderia? Sim, poderia, tá bom? Vamos lá, aqui também, ó, mesma coisa, eu tenho a raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Então, como eu disse, isso é a mesma coisa que fazer raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Torno a dizer, se quiser omitir essa passagem, pode, tá bom? Então, esse cubo para fora da raiz, no parêntese, é, na verdade, do 7. O que eu faço aqui, professor? Aqui o índice é 2, aqui o expoente é 3. Então, 3 não é mais do que 2? Então, o que você vai fazer é o desdobramento. Se a raiz é quadrada, ó, índice 2, vou colocar até o 2 aqui, ó. O que você vai fazer? 7 não é ao cubo? Então, você vai fazer assim, ó, 7 ao quadrado e 7 elevado a 1. Ó, 2 mais 1, ó, multiplicação de mesma base, somos expoentes. 2 mais 1 dá 3, não é verdade? Ah, mas para que tirar esse 2 e 1 separados? Porque o quadrado corta com a raiz quadrada. Então, você vai fazer isso. Se o expoente que está aqui dentro é maior do que o índice da raiz, você vai desdobrar esse expoente de modo que ache expoentes igual ao índice, para você poder cortar, tá bom? Ó, 2 mais 1 dá 3, continua sendo 7 a terceira, só que aqui você vê um quadrado e corta, ó. Corta e sai. Então, sai 7, mais o 7, esse 7 elevado a 1, que é 7, ele continua aqui na raiz quadrada, porque ele não cortou, porque ele não tinha quadrado. Tudo bem? Então, não é novidade para vocês o que fazer, certo? Outro exemplo aqui, ó, raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Então, nós temos aqui a primeira parte, ó, raiz quinta. Esse cubo entra na raiz, fica 2 elevado ao cubo, certo? Aí eu pergunto para você, e agora? Como é que eu vou desdobrar o 2 ao cubo para cortar com 5? Não vai desdobrar, pessoal. O 3 é menor que o 5, então não dá para você fazer milagre que nem eu fiz aqui, ó. Aqui sim, surgiu um 2, porque 2 mais 1 dava 3. Mas aqui não, aqui o 3 é menor do que o 5. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Só vou resolver o 2 ao cubo. Então, vai continuar o índice 5 e você vai fazer 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Esse é o resultado final, tá bom? Então, não tem o que fazer quando aqui é menor do que aqui. Ainda se desse para simplificar, por exemplo, aqui era um número, era menor do que esse, mas dava para dividir os dois pelo mesmo número. Aqui não dá para fazer nada, tá bom? Raiz cúbica de 10 à quarta. Então, a primeira providência, ó, raiz cúbica de 10 à quarta, você vai colocar 10 à quarta aqui dentro.
Se você já ficou esperto e já quer fazer uma passagem a menos, você já faz o seguinte, ó, já que esse 4 vai entrar aqui mesmo, e 4 é maior que 3, você já pode fazer assim, ó, 10 à terceira e 10 a 1. Porque, ó, 3 mais 1 dá 4. Tudo bem que aqui dentro é o 10 à quarta? Ó, o 10 à quarta, eu só omiti essa passagem. Se quiser fazer também não tem problema, tá? Então, como aqui o 4 é maior do que o 3, você vai fazer esse 4 virar um 3. Só que aí 3 vai faltar 1 para dar os 4, certo? Mas para que 3? Porque aqui é 3, ó, e é o 3 que corta com 3. Só corta expoente com índice igual. Pronto, então agora vai cortar, ó, esse corta com esse. Esse 10 que cortou o expoente e o índice sai da raiz. E esse 10 que não tem com quem cortar o 3, ele fica na raiz, mas não esquece que a raiz é cúbica. Às vezes a gente esquece de colocar o índice na raiz quando ela não é quadrada. E aí ela fica quadrada e fica errado, tá bom? Então não pode esquecer, se o índice não for quadrado, tem que escrever o índice. Então aqui ficou 10 raiz cúbica de 10. Lembrando que aqui não tem nada, é vezes, tá? Professor, e quando tem um número multiplicando? Quando tem um número multiplicando, hein? Não somando ou subtraindo. Quando é somando ou subtraindo, vai ser o segundo caso, que não é nessa aula. Então, quando tem um número multiplicando ou subtraindo a raiz, o que vai acontecer é que você vai distribuir esse expoente para os dois, tá? Mas só pode fazer essa distribuição quando é vezes aqui, ó, vezes, tá vendo? É tudo vezes. Então, aqui pode distribuir isso aqui, nós vamos fazer isso, ó. Esse quadrado vai para o 3, esse quadrado vai para a raiz de 5, certo? Deixa eu ver se está no lugar certo aqui, que eu não estou nem enxergando direito. É aí, tá aqui, muito bem. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó, 3 elevado ao quadrado, que se você quiser pôr 9 direto já pode, eu vou colocar aqui só porque é a primeira explicação, vezes raiz quadrada de 5 também elevado ao quadrado, eu já vou colocar aqui dentro, tá? Então, ó, quando tem produto de número por raiz, você vai distribuir esse expoente para os dois, tá bom? Porque é produto. Se fosse divisão, também distribuiria. Então, vamos lá. Agora que eu já fiz isso, eu só vou fazer continha. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, vezes, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado, quadrado corta com a raiz quadrada, sobra só 5. E aí, 9 vezes 5, 45. Tudo bem? Então, não é difícil quando tem esse produto. Olha a nossa F aqui também, é o mesmo caso, ó. Também tem um produto. Então, vai distribuir, ó, o expoente de fora, vai distribuir para o numerador e para o denominador, quando for fração, e ainda vai entrar aqui dentro da raiz. Então, vai ficar assim, na verdade, ó, 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado vezes raiz de 6 ao quadrado. Ou seja, todo mundo vai ganhar esse quadrado aqui, ó, tá? Porque tem o parêntese e o quadrado é de todo esse produto. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 3 ao quadrado são 3 vezes 3, que é 9. Vezes, ó, quadrado e raiz quadrada, corta, corta, sobra o 6. Então, ficou 1 nono vezes 6. 1 nono vezes 6, nós vamos lembrar lá da sexta série, né, lá do 7º ano, que a gente pode simplificar. Ou faz 1 vezes 6, 6. 9 vezes 1, 9, simplifica no final. Ou pode simplificar direto aqui, ó. Os dois são da tabuada do 3, eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Aí multiplica, não em cruz, tem nada a ver multiplicar em cruz. 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 1, invisível, 3. Então, deu 2 terços. Se eu tivesse feito 1 vezes 6, 6, e 9 vezes 1, 9, 6 por 9, eu ia simplificar por 3 e ia dar 2 terços do mesmo jeito, tá bom? Olha essa aqui, ó, que parece a coisa mais difícil do universo, a G. Não é difícil não, ó. Então, tá todo mundo no parêntese, é produto, não é soma nem subtração, elevado à quarta. Então, esse 4 é de todo mundo. Esse 4 é do A, esse 4 é do B, esse 4 é do A, esse 4 é do B, tá? De todo mundo que está aqui dentro. Então, você vai fazer, ó, A à quarta sobre B à quarta vezes raiz, ó, A à quarta vezes B à quarta também, tá? Todo mundo aqui, ó, vai ganhar o 4. Igual. Aí, aqui, gente, ó, a raiz é quadrada. Raiz é quadrada. Ou você divide 4 por 2 e 4 por 2, ou você desdobra esse A4 em A2 vezes A2, B2 vezes B2, tá bom? Você escolhe como você quer fazer. Quer só simplificar? Ó, divide 4 por 2, vai dar 2 e a raiz quadrada vai virar raiz 1, ou seja, vai sumir. Aqui também, ó, 4 dividido por 2, vai dar 2 aqui, a raiz vai dar raiz 1, ou seja, vai sumir. Raiz índice 1 é a mesma coisa que não ter raiz.
Então, nós vamos ficar assim, ó, A quarta sobre B a quarta, que é esse aqui, copiado, vezes. E aqui você pode escolher, ó, dividir, como eu falei, ou desdobrar, porque é quadrada. Se você for escolher desdobrar, vai ficar A2 vezes A2, ó, 2 mais 2, 4, vezes B2 vezes B2, ó, 2 mais 2, 4. Então, você pode fazer assim, ou fazer o desdobramento que eu ensinei agora mesmo. Aí, vamos lá, continuando, ó. Esse A4, B4 copia, porque não tem o que fazer com ele, vezes. E aqui já sabe, ó, é quadrado aqui também, corta e sai, vezes. Corta e sai, vezes. Corta e sai, vezes. Corta e sai. B. Pronto. E aí, agora como que eu faço, professora? Agora é o seguinte, ó. Aqui não é um B4 e aqui não é um B ao quadrado. Então, você pode fazer assim, ó. A quarta vezes A, ó. Somos expoentes das letras iguais. 4, 5, 6. Então, vai dar A sexta, porque, ó, 4 mais 1, 6. Vezes B ao quadrado, porque é B vezes B, sobre B a quarta. Aí, gente, ó esse B2 e esse B4. Você pode pensar assim, ó, o A sexta não tem o que fazer, copia. O B2 é como se fosse B vezes B, e o B4 não é B vezes B vezes B vezes B, 4 vezes. Então, olha só, esse 2 e esse 4, dentro do B4, gente, ó, dentro desse B4, na verdade, eu posso falar que é B2 vezes B2, não posso? Ó, 2 mais 2 não dá 4? E aí eu vou cortar um B2 desse com esse B2 aqui, ó, dividindo o número pelo mesmo número. B2 dividido por B2 dá 1, corta. Então, sobrou o A sexta e o B2 embaixo. Deixa eu colocar aqui, ó, quer ver? Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Ó, sobrou esse A sexta, sozinho, porque não teve com quem cortar. Esse B2 sumiu, porque ele cortou, ó, esse B4 aqui, ó, este B4 é o mesmo que B2, ó, 2 mais 2, 4. Um B2 desse cortou com um B2 aqui, então sobrou ainda embaixo o outro B2. Então, esse vai ser o resultado desse exercício, certo? O que mais? Vamos lá, agora outra dessa aqui, ó, mesma coisa, é produto, distribui, ó, distribui, como diz o outro. X ao quadrado vezes raiz de y ao quadrado, igual. X ao quadrado copia, vezes, corta, corta, sai. Então, esse foi o resultado, x ao quadrado vezes y elevado a 1. Tudo bem? Vou dar um exercício parecido com esse para vocês fazerem em casa e na próxima aula eu vou ensinar o segundo caso de potenciação. Até amanhã. Beijos!